Muito bem, seguidores do Correio do Mate, esse é mais um Conexão Alto Jacuí, espaço aberto para trazer sempre boas informações para os nossos seguidores. É disponibilizado nas nossas páginas no Facebook, também no Instagram, no Correio do Mate TV, no YouTube e também no nosso portal de notícias correiodomate.com. E parte desse conteúdo aqui gerado também vira matéria aí nos jornais impressos das regiões do Alto Jacuí, do Vale do Taquari e também da Encosta Superior Nordeste. Esse espaço, Conexão Alto Jacuí, tem o apoio do Grupo Provida. Você que quer plano assistencial na área de saúde, com preços populares e atendimento de primeiro mundo, procure o Grupo Provida, com unidade de atendimento em Espumoso para toda a região. Também a TEC, a tecnologia, completando 10 anos e apresentando agora, na próxima semana, o iPhone 15. Isso mesmo, se você quer entrar na lista de pedidos aí, garantir o seu iPhone 15, último lançamento, inclusive, agora vem com um carregador tipo C, que é uma novidade no iPhone. Entre em contato com a TEC Tecnologia, tanto em Birubá quanto Espumoso, e garanta o seu. Conosco também a Cressol Origens, que inaugura em Campos Borges o seu escritório de negócios, agência em Espumoso e Birubá, escritório de negócios em 15 de novembro e agora também em Campos Borges. Se você ainda não é um associado Cressol, procure uma das unidades de atendimento e usufrua da qualidade do cooperativismo de crédito. Nós recebemos na nossa programação de hoje o César Vincinguera, ele que é responsável pela defesa civil aqui do município de Espumoso, lembrando que é servidor público da área ambiental, né, cuida também desse setor ambiental, mas hoje nós convidamos ele para estar aqui na nossa programação justamente para nós conversarmos sobre a defesa civil, que nos últimos dias foi extremamente acionada aí por conta dos ocorridos com as chuvas. Obrigado por comparecer aí, César, e conversar conosco. Bom dia o pessoal do Correio do Mate, o pessoal que acompanha o Correio do Mate. Bom, a gente é responsável pela defesa civil do município de Espumoso, né? Pouca gente às vezes vê e conhece o nosso trabalho, mas é um trabalho árduo, sem hora para atender, né? 24 horas, né, César? É de dia ou de noite e aconteceu o evento adverso, a gente tem que estar pronto para atender a comunidade. César, eu gostaria que tu fizesse um resumo assim para quem vai acompanhar essa entrevista. Qual o papel da Defesa Civil dentro de cada município? Porque praticamente 100% dos municípios têm a Defesa Civil. Qual o papel de vocês dentro do município? Bom, assim, né? Então, o trabalho da Defesa Civil é um conjunto de ações preventivas de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinada a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social. Então, no caso, quando acontece qualquer imprevisto, é acionado a Defesa Civil. A Defesa Civil faz os levantamentos, faz um relatório e uns fotográfico, define o que foi que aconteceu e encaminha para o Estado para ver a situação de emergência ou não, né? Mas vocês também atuam no preventivo, né, César? Porque vamos dizer assim, a Defesa Civil manda informações para vocês de tal situação, quer dizer, pode acontecer determinada catástrofe, quer dizer, o preventivo também faz parte do trabalho de vocês. Sim, a gente tem o grupo da Defesa Civil, nós pertencemos para a Regional de Santa Maria, então qualquer informação de possíveis catástrofes temporais, coisas assim, o pessoal aciona já os grupos e a gente fica sabendo do que pode acontecer. Então, no caso nosso ali, normalmente o problema maior nosso é a questão das enchentes do Rio Jacuí, devido ao município, áreas da cidade ficar na ribeirinha do rio, né? Então, a gente sempre recebe os alertas e automaticamente a gente tem que passar nas regiões que a gente demarcou como áreas que podem ser atingidas, né? E orienta as famílias a providenciar algum abrigo ou de família, ou senão a gente tem sempre os abrigos destinados do município, né, para recolher essas famílias e pertences delas, né. Mas normalmente aqui em Espumoso a gente acompanha todo o processo e as pessoas preferem ficar nas famílias, porque é em torno de 20 famílias que são sempre atingidas, né, casas no caso, né.
a gente orienta ou ergue os equipamentos, os materiais, e conforme o volume da enchente a gente vai fazendo a remoção ou deslocamento dessas É um pessoal que já pessoas. está acostumado com isso, né? A princípio sim, né? Há alguns casos que acontecem às vezes são casas que o pessoal alugam bastante, Uhum. aí acontece que vem famílias diferentes. Então, às vezes, não sabe como que funciona Sim, exato. o sistema, né? Então, a gente O rio pode subir mais às vezes pode também. subir mais, né? A gente tem equipamentos para fazer isso. Nós temos as réguas de medição de nível de água, né? Então, a cada 3, 4 horas, a gente passa nos pontos estratégicos para ver como que está o nível da enchente. Por ali tu já sabe se vai ser problemática ou não. Com certeza, né? E nós temos também um grupo ali de parceria com o pessoal da barragem de Ernestina, né? Que sempre há boatos ali que abre comporta, fecha comporta. Por que a barragem da Ernestina é tão perigoso para nós? Não, a princípio, se acontecer um desastre lá na barragem de Ernestina, a gente é afetado imediatamente. Vai ficar embaixo da água. Questão de 40, 50 minutos, a água chega aqui. Então, 30% da nossa área urbana é afetada, pode ser afetada. Mas, alguns anos atrás, houve algumas constatações que corria risco, daí foi feito um reforço na barragem, né? Então, hoje, a princípio, está sob controle, não corremos esse risco. Em tese, né? Porque quem é responsável pela barragem da Ernestina? a barragem da Ernestina Ela é privada hoje ou ela é pública? agora é privada. Era da CE, né? Ela Daí foi vendida. comprada Isso, junto foi no vendida. pacote. Então Isso, hoje, vamos isso. dizer, a RGE praticamente deve ser a empresa concessionária lá. A gente não tem certo quem que é a empresa concessionária. Mas é privada. Hoje Mas é privada. Aí a gente tem o contato do coordenador geral, que ele faz parte da regional aí de Passo Fundo. Aí tem o grupo que a gente também optou por fazer parte porque nós somos atingidos. Por mais que nós não somos daquela regional, nós somos da regional de Santa Maria e ali pertence para a regional de Passo Fundo. Mas mesmo assim eles nos repassam as informações. Até alguns meses atrás a gente fez uma visita, né? Foi feito um treinamento lá na barragem de Ernestina, eles nos chamaram para a gente acompanhar, para a gente ver como que é a situação, né? Então, hoje, para deixar bem claro para a população, é interessante saber, né, que a barragem de Ernestina não tem comporta. Então, ela tem o barramento fixo, né? Aí, quando chega no determinado nível ali que passou, transborda, passa por cima da base da barragem. É praticamente, eu acredito que quase toda a PCH é dessa forma, né? A maioria são assim, mas aí tem as comportas. A própria Sertel, né, tem unidades que são assim, isso, né? Isso. Transborda por cima. A maioria das barragens que foi feito mais antigamente, nos anos 90, nos anos 1980, 1990, coisa assim, foram feitas assim. Então, as mais modernas hoje têm comportas. Tu pega ali, tipo, a do Passo Real são com comportas, né? Sim. Então, tu consegue dar uma controlada no nível, no volume de água. Essa é por transbordamento mesmo. Isso mesmo, tendo transbordamento. Se tu não vencer as comportas, lógico, vai passar por cima. Aqui, no caso, ali, a última enchente nossa ali da semana passada, passou o nível do barramento ali em torno de 1,89 m. Isso é muito na visão deles ou, vamos dizer assim, era uma altura controlada? Não, é controlável, né? Então é bem tranquilo, porque passou por cima ali, a princípio não corre muito risco de desabar. Como dizer, vai descer o romper, excesso, né? Vai descer o excesso. Só que não tem como eles controlar, porque depende da demanda da chuva. Sim. Se continuar chovendo, vai aumentando o volume. Foi o que a gente acompanhou aí na questão do Vale do Taquari aí, né, César? Algumas barragens mais acima, no Rio das Antas, né, na região de Dois Lajados ali, que o volume de água, e é o mesmo sistema de barramento, né, por transbordamento, foi muita chuva, né? Quais foram os níveis de chuva, César, na verdade, que tivemos aí? Pelas informações que a gente tem, aqui na nossa região choveu de 210 milímetros a 293 milímetros. Mas num curto espaço de tempo. Isso num espaço de 3 dias. É muita coisa, né? Aí na região deles, ali do Vale do Taquari, a informação é que choveu 400 milímetros em 24 horas, em um dia. Meu Deus do céu. Então é muita água para pouco tempo, né? E ali tem o relevo que também facilita para isso acontecer, porque é um canal, né? Todas as águas da região caem para aquele canal. Isso ali, é verdade. Então eu estava observando, nós recebemos imagens aéreas de drone do alagamento aqui do Jacuí. A água invade muita lavoura, né? Ela invade muita lavoura, ela se espalha.
Mas nesses canais de serra, ela só ganha altura e represa nos morros praticamente e vai descendo. Forma o canal e dá a correnteza. Por isso que aparentemente vê aquela força da água. Pega aqui para nós aqui, a correnteza é basicamente no leito do rio. No canal do rio, No né? canal do rio. Então, o que acontece? Por nós estar numa região mais plana, as águas se espalham para as lavouras ou para os campos, ou coisa assim. Então, demora mais para subir o nível. Então, tendo um controle ali, a gente percebeu essa última enchente ali, subir em média no início de 20 centímetros por hora, depois foi baixando e chegou a estar subindo 5, 3 centímetros por hora. E lá eles estavam medindo 1,40 m, 1,50 m por hora. Então, a diferença é essa. Pega hoje, com essas chuvas que deu aqui ontem e hoje, ontem. Pode deixar o microfone bem retinho. Em torno de 90 milímetros, praticamente não mexeu muito no rio. Eu coloquei as réguas, estava controlando de ontem de tarde, quando passou as chuvas até agora, aumentou 50 centímetros. Antes de vir aqui, eu passei ali, fui conferir. Que foi a chuva de ontem, né? A chuva de ontem. Então, aqui na nossa região choveu em torno de 70, 80 milímetros. A região ali de Ernestina choveu 50 milímetros. Então, lá na hidrelétrica estava aumentando 1 centímetro por hora. Aqui também automaticamente está aumentando em torno disso. Então, de ontem de tarde até agora de manhã, às 8 horas que eu fui conferir, tinha aumentado 50 centímetros. Então é bem fácil da gente controlar. Daí facilita até para a gente poder remover as famílias se for necessário. Com antecedência. Então, né? Quando qualquer família se sentir ameaçada, que vê que a água está pegando ali, invadindo a residência, nos chama. A gente aciona o pessoal da Secretaria de Obras ou alguém que esteja ali na equipe de apoio para ir fazer a remoção dessas famílias, assim como os bens materiais. Né? Então, a gente sempre disponibiliza uma área ali para fazer de abrigo, né? Aqui, Espumoso normalmente é lá no Parque de Exposições, ou no modo esportivo, ou às vezes algum ginásio das escolas, conforme disponibilidade. Mas tu sabe que nós estávamos conversando com o pessoal na região lá embaixo e muitos comentaram de que a Defesa Civil e muitas pessoas avisaram as pessoas para sair. Muitas pessoas que morreram foi porque não acreditaram que a água chegaria nos níveis que chegaram. Estou aqui há 50 anos, 40 anos, a água nunca veio aqui, né? Mas a água veio aqui, mas até aqui na porta, alagou a casa, e quando viram, a água praticamente arrastou com casa e tudo para baixo, né? Então pegou muita gente disso. Vamos dizer assim, houve o aviso, mas o pessoal não acreditou que aconteceria esse desastre, né? Na verdade, aqui a gente também sente essa dificuldade. Né? Então, a gente chega nas propriedades, a gente informa que vai acontecer o fato, né? E as pessoas, às vezes, não acreditam, né? E ficam aguardando até o último limite. Já me aconteceu semana passada do pessoal me chamarem 11 horas da noite para socorrer uma senhora de idade que estava alagando a casa pela tubulação de esgoto. Pensa. Pelo ralo e pela um ralo que tinha para fazer escoamento da água de limpeza. Então a água do rio Jacuí subiu, veio por baixo pela canalização e começou a inundar a casa da senhora. Então nos chamaram lá, 11 horas, tivemos que ir lá para remover, tirar os móveis, levantamos o que deu para levantar e fomos removemos os pertences para a parte de cima da casa. César, mas eu não quero tirar a tua linha de raciocínio, tu pode seguir ali nas explicações das ações da Defesa Civil, para o pessoal entender, né? Tranquilo. Quanto às atividades que a Defesa Civil pode prestar, né? Seria a prevenção, mitigação, preparação para a emergência, resposta e recuperação. A parte aí de resposta e recuperação é o que acontece normalmente depois do fato, né? Quando tu chega e constata a situação do evento adverso, a gente faz um levantamento ali do que foi que as famílias perderam e do que as famílias precisam. Tipo, essa semana, início da semana, aí o pessoal da assistência social, a equipe técnica deles, estiveram fazendo o levantamento de todos os dados das famílias que perderam algum imóvel, algum bem, algum pertence, eletrodoméstico, móveis, coisas assim. Aí a gente vê com o prefeito se tem a possibilidade de dar uma ajuda para essas famílias para repor essas eventual percas. Os né? prejuízos, né? Os prejuízos.
Aí, às vezes, acontece de faltar, de perder alimentação também, né? Daí a gente fornece cestas básicas, né? Conforme necessidade. Então, a assistência sempre tem uma reserva de cestas básicas para essas emergências, né? Então, é fornecido a alimentação para essas pessoas. E se a gente tiver que remover para abrigo, a gente tem que dar toda a assistência. A partir do momento que tu removeu a família para o abrigo, tu tem que dar tudo o que for preciso, desde atendimento de saúde, psicólogo, essas coisas assim, tudo que for necessário. Lugar para tomar banho, fazer as Tudo, necessidades pessoais, gente pessoais, tudo. Normalmente, o ponto que a gente define já tem todos esses aspectos, né? Banheiro, a parte de fazer comida, essas coisas. Ou se não tem, a gente providencia comida pronta e leva. Assim, acontece. Quantas pessoas hoje ajudam aqui Espumoso na Defesa Civil, César? Nós temos, a princípio, uma comissão que foi formada. Qual seria a tua função que coordena isso? Qual seria a tua função específica hoje? A minha função específica mais é fazer o acompanhamento do dado Mas adverso. tu é um coordenador da Defesa Civil. Coordena a Defesa Civil. Aí, junto com o pessoal da administração, a gente faz os relatórios, junta documentos, encaminha para o prefeito fazer a decretação de situação de emergência. Que foi o que aconteceu agora, Isso, né? que aconteceu agora. Aí, feito isso, é encaminhado para o Estado, porque é tudo no sistema online, né? Caminho para o Estado vai homologar a situação de emergência do município. O que vai? Tem que ir fotografia, vídeo? Vai relatório fotográfico, vai um relatório, um laudo específico da Defesa Civil, vai o laudo técnico da assistência social. E uma apuração econômica próxima. Um levantamento econômico do que foi que aconteceu de percas no local afetado. A gente reúne normalmente o Conselho da Agricultura, né, que é nosso parceiro também, aí faz o levantamento da área agrícola, porque às vezes a gente pensa e vê só a parte da cidade. Isso, mas tem muita lavoura que é perdida, né? O estrago maior, às vezes, está em volume de recursos, está no interior. A gente viu fotos aéreas aí que teve lavouras inteiras aí que ficou embaixo d'água, né? Por exemplo, agora essa semana a gente conseguiu levantar uma perca estimada de praticamente 3 milhões no município de Espumoso de percas nas áreas de lavoura. Porque além de perder as áreas inundadas, ainda tem o problema da lixiviação, né? Da enxurrada. Que hoje o plantio direto é muito bom, ajuda bastante, mas da forma que está sendo feito, nós temos um problema sério também. Né? Ele é feito para reter água, né? Seria para reter água se ele for feito da forma ideal, né? Mas na nossa região é difícil fazer na forma ideal, porque daí teria que ter a rotação de cultura, tem que ter uma boa cobertura de palha. Isso aí. Teria que plantar em nível. Hoje, as nossas propriedades, como é a maioria pequena propriedade, não se planta tudo em nível, né? É poucas áreas que se consegue plantar em nível. Então, qualquer chuva, qualquer coisa que aconteça, a absorção do solo, pelo que a gente tem percebido ali, é no máximo 10% a 15%, de repente 20%. Então, esse restante de água escoa tudo para as sarjetas e vão para os rios. De repente, até por isso que acontece de encher muito rápido, tipo o nosso arroio tigreiro. O nosso arroio tigreiro, ele é um arroio pequeno, curto, né? Mas com a chuva, depende da proporção, ela dá uma correnteza enorme, ele enche de vereda e já começa a alagar. Né? Então é o risco da enxurrada, no caso. Diferentemente do rio Jacuí, que já é um rio que cresce mais devagar por essas características, é um rio mais extenso. Sim. Mas nós temos que ter esse cuidado, até a gente frisa sempre bastante para o pessoal do Conselho da Agricultura, para os agricultores começar a mudar esse sistema. Né? Porque nós temos que reter água na propriedade. Não é simplesmente deixar como está e deixa que vai para os rios ou para os córregos que for. Quer dizer, os problemas vão se repetir, né? Vão se repetir, né? Cada vez pior, né? Pode seguir, César. O objetivo da gestão de riscos de desastre. Então, um dos trabalhos nossos também é, depois que tu definir bem certo o que está acontecendo em determinada região, é tu buscar alguma alternativa para isso não acontecer mais, né? Então, a gente já conversou várias vezes ali com o pessoal da equipe técnica, demarcando essas áreas de risco, principalmente na questão da cidade aí. Obrigatoriamente, a gente vai ter que remover algumas residências. Né? Vai para o plano diretor, inclusive. Vai para o plano diretor. Quer dizer, essa região aqui não se constrói mais. Eu acho que no passado, lá perto do módulo esportivo, foi feito já uma remoção de famílias e fizeram plantio de árvores no local. Sim, sim. Nós temos umas em torno de 15 casas, certo, que teria que ser removidas. Né? Aí depende da demanda de terreno, demanda de recursos para reconstruir essas casas. Né?
E, de repente, a compreensão das famílias de aceitar, deixar aquele local, né? Porque, às vezes, as pessoas se apegam à região, ao local. Por mais que tenha o risco, mas se apegam, né? Não querem sair porque, às vezes, é perto do centro, é perto do mercado, é perto de farmácia, perto de escola. Então, não querem sair e se deslocar para um outro bairro que, de repente, seja distante. Que vai ser uma região habitacional que a prefeitura vai destinar para isso, né? Normalmente sim. A gente, quando faz essas remoções, a gente tem que ter o loteamento já definido, com terrenos, com estrutura pronta para essa família chegar e se instalar, né? De acordo, né? Normalmente é assim. Sempre é um desafio. Mas, César, diante da tua experiência dentro da Defesa Civil e as observações, inclusive, vamos registrar aqui que Espumoso também foi um dos municípios que enviou lá para a região de Roca Salles, Mussum, máquina, caminhão, equipe para auxiliar na limpeza da cidade. Tu acompanhou. Dá para ter uma noção do tamanho da catástrofe que aquela região teve? E o que tu pensa por que ocorreu da forma como ocorreu? Bom, assim, a gente conhece bem a região aqui, lá é mais complicado. Mas pelo que a gente está acompanhando e pelos relatos das pessoas que foram e retornaram, né, a situação é bem complicada lá, né? Tem a situação da ocupação irregular também, que hoje eu acho que ninguém comentou e poucos têm a coragem de comentar, né? Porque a gente vê o sofrimento das famílias pelo que aconteceu, né? Justo. Mas a gente tem que pensar na causa também, né? Como você falou. Lógico que ninguém esperava uma quantidade de chuva daquele porte, naquela quantidade em determinado período, curto período. Mas tem a situação da pessoa ter se colocado em risco, né? Foi lá construir na área de preservação permanente que deveria estar preservada com vegetação nativa. Então foi lá, construiu, de repente é construção irregular. Quer dizer, a lavoura vai até em cima do rio, né? A lavoura do agricultor vai até em cima do rio. Tudo isso ajuda para acontecer o que está acontecendo. Outra coisa que também é interessante a gente frisar, né? O descontrole ambiental está sendo muito severo. Então, a natureza, no meu ponto de vista, a natureza está se cobrando do que a gente mesmo fez para a natureza. Então, nós destruímos, nós estamos pagando o custo agora. Quando a gente percebe que quando é chuva é muita chuva, quando é calor é muito calor e quando é frio é muito frio, é tudo ao extremo. Tá sem equilíbrio. Não tem equilíbrio natural mais, né? Então, isso acarreta nesses desastres que estão acontecendo. As estiagens estão drásticas e as chuvas agora demasiadas. Quando vem chuva é torrencial, né? Então, acho que a grande causa é essa, e a comunidade, as pessoas não estão preparadas para isso. Ninguém espera que vai acontecer isso. Tu pega ali, a informação é que as pessoas moraram 40, 50 anos lá e nunca tinha acontecido isso. Exato. Mas pode acontecer. Aqui, para nós, aqui, a gente sempre está comentando, chama a gente de chato, a gente é rude, não sei o quê, porque não deixa as pessoas construir nas margens dos rios. Mas é uma questão de segurança. Eu tive conversando com um cidadão que fez um barraco na beirada do rio agora essa semana, e ele me questionou que a vida dele, para ele, não muda nada se viveu ou se der um acidente e amanhã morrer. Só que o município é responsável por isso. Nós, da Defesa Civil, nós, do Departamento do Meio Ambiente, somos responsáveis por isso. Então, isso vai para as estatísticas do município. Claro, se a gente deixar construir e vir a dar um acidente, vão questionar nós o porquê que deixamos construir. Então, a pessoa tem que entender que se o Departamento do Meio Ambiente ou a área de Defesa Civil foi lá e determinou que ali é uma área de risco, e ali é uma área que não deve ser usada para moradia, para construção, então obedeça, siga a orientação. Às vezes o pessoal, mas como que é cobrado imposto? O bem continua sendo do cidadão, só com restrição de uso. Tu pode ter um pomar, pode ter uma horta, pode ter qualquer outra coisa, só não pode fazer a construção civil, porque se der uma enchente ou se der uma enxurrada dessas ali, provavelmente vai ser atingido, né? E vai ter as consequências, vai perder tudo. Dali a pouco é a vida toda de trabalho que está sendo aplicada ali. E tu perde em questão de minutos, né? Isso é certo. Então, a prevenção é isso, é tu evitar de fazer acontecer as coisas dentro de uma área de risco. Tá vendo a proposta aí, César? Até aproveitando a tua vinda aqui, que tu é da área ambiental e diga-se de passagem, ninguém constrói mais nada sem os laudos ambientais, né? Para te construir uma casa, tem regras, tem uma série de fatores. A Câmara de Vereadores aprovou aí, inclusive, que os projetos
das novas residências tenham cisterna, inclusive, já previsto no projeto, para aproveitamento de água de chuva, prevendo uma possível estiagem. Na tua opinião, Espumoso realmente deve passar por uma modernização do plano diretor para rever algumas questões na questão da construção? Na verdade, a gente está formulando o plano diretor, né? Foi comentado que existe plano diretor, mas na verdade nós não temos plano diretor. O município de Espumoso, a princípio, pela população, não precisaria de ter o plano diretor. É obrigado a partir de 20 mil habitantes. Mas diga-se de passagem, hoje a pessoa pode construir, vamos dizer, construir uma oficina mecânica no centro da cidade, não teria lei para impedir. O plano diretor é importante para isso, porque vai definir aonde que é a área industrial, aonde que é a área de comércio, aonde que é a área só de moradia. E automaticamente define as áreas de risco, áreas de preservação permanente, essas coisas assim. Então, o plano diretor é de fundamental importância para não haver conflito entre as partes ali. Hoje a gente se depara, às vezes, com a indústria dentro de um loteamento urbano, de moradia, ou um comércio dentro da área industrial, porque nós temos as nossas áreas industriais. Sim. Mas não tem como proibir o pessoal construir casas ou fazer um comércio na mesma área. Isso afeta aí começa os conflitos. Mas isso afeta no próprio valor do imóvel depois, né? Com certeza. Quer dizer, eu vou ganhar menos porque tem uma situação X aqui que prejudica. Né? E tranca até, às vezes, o desenvolvimento do município. Né? Nós tivemos casos ali de empresas que queriam se instalar em determinado ponto, não puderam porque ali tem residências próximas. Pega, por exemplo, um depósito de agrotóxico. Tem que ter, no mínimo, uma distância de 100 metros, depende da região, para poder construir das residências. Então já fica impactado, já não pode construir. Um posto de combustível. Não pode construir no lado de uma residência, por exemplo. O que tem aí é do passado, né? O que tem construído já está pronto, mas se tu vai fazer uma construção nova, tu não consegue. Então, são diretrizes que o plano diretor oferece para o administrador trabalhar, né? Então, é muito importante. Nós tínhamos antigamente o plano de uso do solo, a lei de uso do solo. Daí o pessoal confunde com o plano diretor. Na verdade, o plano diretor está sendo... implementado. Ele começou há alguns anos atrás, mas não deu sequência e agora então voltou a esse debate para ser implementado. Então, isso tem uma importância. César, se tu tiver mais alguma informação para passar, eu vou te dar esse espaço final aí para a gente ir para os finalmente aqui da entrevista, já te agradecendo pela vinda. Eu acho que vale lembrar ali de como que o pessoal deve acionar a defesa civil municipal. Né? Então, sempre que o cidadão sentir-se inseguro em relação a desastres naturais, enchentes, alagamento, desmoronamento, escorregamento de terra, vazamento de produtos químicos e combustíveis, expostos à situação de risco que exige a atuação de profissionais. Então, aciona sempre a Defesa Civil no 199 dá direto no Estado. 199. Ou direto para o município, para os telefones da Prefeitura, ou o telefone do coordenador aqui do município seria o 999714451. Pode repetir ali, César, o teu telefone? 999714451. Isso é 24 horas que nem te disse. 24 horas. A gente, quando assume a responsabilidade, está disponível 24 horas por dia. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui, César, que não seja a primeira, você pode ter mais oportunidades aí, porque a gente sabe que esse setor tem demanda de informação, né? Setor ambiental aí, defesa civil, a gente não vai estar livre. A defesa civil já existe porque é permanente, em algum momento vocês vão ser acionados. Eu quero agradecer a tua vinda aqui. Nós que agradecemos a oportunidade e deixamos sempre à disposição. Eu trabalho aí na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, qualquer coisa que vir a ser necessário nos buscar informações, a gente está lá disponível.